Olá a todos, bem-vindos a mais um programa. Eu sou Scott Webb, estou feliz de vê-los aqui, animado mais uma vez para entrar na Palavra de Deus com vocês. Mas antes de nós começarmos, eu não posso deixar de te pedir, inscreva-se no nosso canal, nos mande uma mensagem, um comentário. É sempre uma alegria ter vocês aqui, nos alegramos por ter uma oportunidade de falar com vocês e de dizer que estamos aqui para você. Se você precisa que oremos com você ou concordemos com algo, por favor, entre em contato pelo Instagram. O nosso perfil é Scott Webb Brasil. Nós temos ensinado muito no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nos últimos ensinos. Jesus compartilhou uma verdade poderosa aqui, estamos explorando isto. Estamos removendo as camadas e quanto mais você olha, mais você vê. Então vamos olhar de novo. O texto em questão, começando do versículo 13. Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram: Alguns dizem que você é João Batista, e outros dizem Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: Mas vocês quem dizem que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a você, mas o meu Pai que está no céu. Bem, toda vez que a revelação vem, haverá grande bênção. Glória a Deus, olhos são abertos quando a revelação vem, mas então ouça o que Jesus disse sobre a revelação que Pedro teve, como ela tem a ver conosco e destrava tudo para nós. Ouça isto. Ele disse: E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo que você amarrar na terra será amarrado no céu, e tudo que você liberar na terra será liberado no céu. Então, quando olhamos essa passagem na Bíblia, particularmente os versos 17, 18 e 19, o que vemos é que esta revelação, que abriu os olhos de Pedro e o tornou consciente de quem Jesus era e, desta forma, de quem Jesus se tornou para ele. Veja, muitas pessoas olham Jesus de várias formas diferentes. Praticamente toda religião importante na Terra reconhece o fato de que Jesus esteve aqui e que ele era um profeta, mas muitos negam o fato de que ele era o Filho de Deus. Muitos negam o fato de que ele era uma divindade, tanto quanto ele era humano. Então Pedro teve uma revelação de Deus: você é o Cristo, você é o ungido, você é o enviado, aquele sobre quem se profetizou todos estes anos, na verdade, desde o Jardim do Éden. E quando ele disse isso, quando ele recebeu essa revelação e a expressou, Jesus disse: agora então, seu nome está mudando, você agora é Pedro. Agora, ele o chamou de algo que ele nunca tinha sido chamado na vida, porque a vida inteira ele era Simão Barjonas, ou Simão, o filho de Jonas. Mas Jesus disse: esta revelação te tornou diferente, esta revelação, ela mudou você. E a palavra Pedro significa rocha, na verdade significa pequena rocha. Agora tenha isto em mente, que Jesus e seus discípulos estavam nesse lugar que era chamado Cesareia de Filipe, e lá havia essa enorme rocha. Então Jesus está usando isso como um objeto para ensinar algo. Ele disse sobre esta rocha, ainda mais porque havia muitas rochas por ali: Pedro, você se tornou parte de algo, você foi soldado em algo, que é a verdade sobre a qual eu vou construir a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E de novo ele disse, já vimos isso várias vezes: eu te darei as chaves do reino do céu. Agora, Apocalipse traz chaves. Chaves travam e destravam, chaves abrem, chaves fecham. E ao lermos isso em outras traduções, percebemos que quando Jesus disse: o que você amarrar na terra será amarrado no céu, e o que liberar na terra será liberado no céu, o que ele está dizendo é que há coisas que com essas chaves você pode liberar ou você pode travar. Há coisas que, se você permiti-las, Deus permitirá. Há coisas que, se você proibir, Deus as proibirá. E a realidade, a verdade que vemos a partir dessa passagem da Bíblia é que, em vez de depositar toda a responsabilidade em Deus, como a igreja religiosa tem feito nos últimos 2000 anos, Deus dá a nós as oportunidades, mas com essas oportunidades e com a autoridade vem a responsabilidade. E nós temos que aceitar a responsabilidade de que há coisas que nesta vida Deus vai permitir se você permitir. Isso é verdade nesta passagem.
A realidade é que há certas coisas que, se você permitir que elas entrem, Deus permitirá que entrem. Se permitir que aconteçam ou existam, Deus permitirá que elas aconteçam ou existam. Agora, isso explode completamente a noção religiosa de que Deus está no controle de cada detalhe e de cada aspecto da vida humana, quando de fato Ele não está. Ele nos deu as chaves e nos deu a oportunidade de abrir e fechar, de permitir ou proibir, de liberar ou de amarrar. Esse é o sentido de todas essas palavras que vemos em várias versões dessa passagem da Bíblia. Então, nós vemos aqui que nossas palavras, Jesus disse, irão abrir ou fechar, nossas palavras vão bloquear ou desbloquear, porque foi quando Pedro disse, veja, foi quando Pedro falou, e isso em resposta à pergunta que Jesus fez, quem vocês dizem que eu sou? Ora, quem nós dizemos que Jesus é em nossa vida, faz toda a diferença quanto a algumas coisas que vão acontecer em nossa vida, ou coisas que permanecerão em nossa vida. Quando você declara Jesus como seu Salvador, você acabou de pôr um fim a uma eternidade de confusão, frustração, medo e da própria morte. Eu não falo da morte física, mas quando você anuncia Jesus como Senhor, quando o confessa como Senhor e Salvador, então a vida espiritual pertence a você. A vida espiritual agora é do que você se torna participante, e a morte espiritual não tem mais nenhum significado ou qualquer domínio sobre você. Então, quando você fala, quando você o confessa como Senhor da sua vida, isso muda o seu destino eterno. Quando você confessa Jesus como aquele que te cura, isso muda tudo. Isto muda a circunstância bem aqui nesta terra. E eu não estou falando de Jesus que vai te curar quando chegar no céu, eu estou falando de aqui agora mesmo. Jesus não cura no céu. Não há doença no céu. Jesus curou aqui, e Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o poder curador de Jesus está disponível para você. Quando você confessa Jesus como seu Salvador, ou melhor dizendo, quando confessa Jesus como aquele que cura, isso destrava o poder curador de Deus na sua vida. Quando você confessa Jesus como seu provedor, isto destrava a bênção de Deus em sua vida. Quando você proíbe Satanás de invadir a sua família, isto fecha a porta para os poderes das trevas e sua habilidade para trazer o caos para a sua vida, a sua família ou o que te pertence. Sobre estas coisas temos um papel a desempenhar. Independentemente de Deus, é claro que não, mas trabalhando juntamente com Ele. E o Espírito Santo está aí para nos ajudar a navegar essas águas e entender a como operar nessas coisas, entender quando dizer o quê e o que dizer quando. Glória a Deus! Então, mais uma vez, Jesus disse, tudo isso está conectado, existem chaves, e é quando falamos que muitas vezes essas chaves realizam a ação de travar ou destravar, de permitir ou proibir, e por aí vai. Agora, no último programa falamos sobre a palavra, na verdade sobre o princípio da primeira menção, ou o princípio da primeira aplicação na palavra de Deus. Toda vez que você encontra algo acontecendo, a primeira vez que uma palavra é usada, isso é significativo, você não quer perder isso de vista. E eu quero te trazer a atenção de novo que a primeira vez que vimos palavras sendo usadas, foram usadas para criar, não para comunicar, não para expressar, não para falar do sentimento de alguém ou do passado de alguém, mas sim para criar. Agora, nós vimos a primeira menção disso em Gênesis capítulo 1. Você já conhece o trecho, mas eu quero chamar sua atenção para algo em particular. Gênesis capítulo 1 é a visão geral, é o quadro abrangente de Deus criando tudo que existe. E no primeiro versículo, ele diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Agora, a palavra aí, criou, significa trazer algo do nada. É trazer algo onde nada existia antes. Na verdade, é a ideia passada quando se ouve essa palavra criar. Quando eu crio algo, não havia nada ali e passou a haver. Foi isso que Deus fez. Ele criou tudo no universo, ele falou, haja luz, e houve luz. Em outras palavras, o que os cientistas chamam de Big Bang foi a primeira declaração de Deus, seu primeiro tiro. Ele disse, desta forma, liberando aquele poder criativo, e como resultado, o universo veio a existir. No entanto, existem outras palavras que eu quero observar aqui. Por exemplo, ele disse,
Verso 7. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento, e assim foi. E então ele vai dizer que Deus fez as luzes no céu, chamou a menor de lua, à noite e a luz maior de sol no dia. Deus fez é uma palavra diferente. Esta palavra, fazer, significa criar a partir de algo que já existe. É como se você pegasse as matérias-primas que se ajuntadas da forma adequada, fazem um edifício ou fazem um automóvel. Você pega essas coisas que existem e você as coloca juntas de uma forma específica. Agora, quando falamos do poder criativo de Deus e das nossas palavras terem poder criativo, este é o sentido que eu quero que você entenda. Não é o caso de tirar do nada, mas ao invés disso é exercitar a habilidade de Deus de pegar o que existe e rearranjar ou moldar novamente, é trazer aquilo a uma ordem. É o ato de transformar o caos em ordem, transformar a fraqueza em força, entende? Não é vir do nada, do completo vazio ou do que não existe, é o ato de nós operarmos neste mundo e nesse universo, fazendo uso do que Deus já dispôs nele. Deus nos deu os blocos de construção, e então Deus nos deu a habilidade de juntar esses blocos de construção e de criar uma vida. E é o que estamos fazendo, estamos criando nossa vida com nossas palavras. Nossas palavras têm um impacto realmente poderoso e um lugar em tudo isso. Agora, eu quero ler para você algumas passagens da Bíblia. E lembre-se, no programa passado, quando paramos, eu estava falando sobre como fazer e como manter suas palavras mais criativas. Veja, as nossas palavras são, elas em qualquer sentido, são o que adiciona criatividade em nossas vidas. Palavras ajudam a criar ou a manufaturar as coisas da forma como queremos. Então, o que devemos fazer é nos esforçarmos para garantir que nossas palavras sejam tão criativas quanto possível. E, mais uma vez, tem coisas que podemos fazer que tornarão nossas palavras mais criativas e há coisas que podemos fazer que as tornarão menos criativas, que as farão ter menos impacto. Eu quero minhas palavras com o máximo de impacto possível, eu quero que as minhas palavras sejam como as palavras de Jesus. Quando Jesus falou com a figueira, ela morreu. Ela não discutiu, ela não argumentou, ela morreu. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, ela morreu, e então Jesus disse: todo aquele que disser a este monte, seja removido e lançado no mar, e não duvidar no coração, mas crer que as coisas que ele diz acontecerão, ele terá tudo aquilo que disser. Certo, uma das coisas que vimos no programa passado está no livro de Tiago. Eu vou chamar sua atenção de novo para isso, porque é muito importante. Aqui está a primeira decisão a se tomar a respeito do poder das suas palavras. Ele disse no verso 10, de uma mesma boca, isso é Tiago 3, verso 10, de uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. Pode uma mesma fonte de um mesmo local jorrar água doce e amarga? Pode a figueira, meus irmãos, carregar azeitonas ou a videira figos? Assim como nenhuma fonte pode produzir água salgada e doce? Ele diz que não é possível. Você não pode ter água salgada e doce da mesma fonte. Ora, a fonte de que ele está falando aqui é o coração, esta é a fonte. E do que o coração está cheio, Jesus disse, Mateus capítulo 12, a boca fala. Então, a primeira coisa de que precisamos nos certificar é se o nosso coração é puro, certificar-se de que o coração está cheio de vida e então pôr um vigia nas palavras que falamos. Agora, especificamente, ele disse: de uma mesma boca procedem bênção e maldição. Você terá que tomar uma decisão agora mesmo de parar de falar maldição sobre outras pessoas se você quer ter bênçãos em sua própria vida. Você não pode criticar e derrubar outras pessoas, não pode sair por aí julgando a vida dos outros e esperar que a bênção de Deus magicamente venha a chegar quando a sua boca não está falando isso. Veja, eu tenho sido diligente sobre essas coisas ao longo dos anos, confessando a bondade de Deus em minha vida. Isso é muito sério para mim. Eu levo isso muito a sério, eu não brinco com isso. Eu não falo sobre... eu me preservo de conversas tolas. Eu eliminei o hábito há muitos anos de falar coisas só para pegar leve comigo mesmo ou de uma maneira depreciativa ou de qualquer outra forma que opera contra mim.
Agora veja, entenda isso, eu cresci aqui no Sul. A maioria das pessoas da minha igreja, a maioria também cresceu no Sul. E você sabe, nós temos as nossas expressões, o nosso jeito de falar. E sabe, eu cresci ouvindo as pessoas dizendo, e aí, cara? E aí, quais são as novas? E a outra pessoa respondia nada além dos boletos. Bem, sabe, é apenas a pessoa tentando ser simpática, tentando ser engraçada, eu entendo. Mas eu não quero boletos em evidência. E eu aprendi anos atrás que estas pequenas coisas são as raposinhas que estragam as vinhas. Então eu tenho sido diligente em não falar coisas que atuam contra mim. Mas sabe, o maior desafio que temos quando se trata de pôr um vigia em nossa boca é o que falamos de outras pessoas. Não são apenas aquelas áreas que temos que limpar em nossa vida, temos que ter cuidado para não falar julgando outras pessoas e de formas que são destrutivas se quisermos ser criativos e construtivos em nossa própria vida. E o fato é que todos estamos construindo uma vida, então tenha cuidado com o que você diz. Vamos voltar à palavra de Deus, vimos aqui em Tiago capítulo 3, mas vamos olhar outras coisas. Vamos notar o que a Bíblia diz. Vamos para 1 Pedro. 1 Pedro capítulo... vamos ver aqui. 1 Pedro capítulo 3. Agora notem o que ele diz no verso 8. Finalmente, sejam todos de uma só mente, tendo compaixão uns dos outros. Amem como irmãos, sejam compassivos, atenciosos, não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria, mas ao contrário, bênção, sabendo que para isto vocês foram chamados para que possam herdar uma bênção. Porque aquele que deseja amar a vida e ver dias bons, que refreie a sua língua do mal, e os seus lábios para que não falem dolosamente. Aparte-se do mal e faça o bem, e que busque a paz e a siga. Então vamos ler de novo. Aparte-se do mal e faça o bem, que busque a paz e siga a paz. Certo, agora note. Aqui ele está citando o Salmo 34. E é quase uma citação direta, é quase uma citação exata. Então ele nos diz... Você foi chamado para herdar uma bênção, mas aqui há algo que se deve fazer se você vai herdar uma bênção. Não retribua o mal com o mal. Quando o mal chega a você, não responda com o mal. Quando a injúria, alguém fala mal de você, não fale mal de volta. Ao invés disso, mas ao contrário, ele diz, invoque bênção. Porque você foi chamado para uma bênção, mas se quiser ver a bênção de Deus operando totalmente em sua vida, você vai ter que ser uma bênção para outros, ou seja, você terá que pronunciar bênçãos para outros, não apenas diante deles. Tenha cuidado sobre como você fala sobre pessoas. Agora note uma palavra em particular aqui. Ele diz, mais uma vez, no verso 10 de 1 Pedro capítulo 3, porque aquele que deseja amar a vida e ver bons dias, você quer ter uma vida que ama, você quer ver bons dias, eis o que fazer, que refreie a sua língua do mal. Agora, o mal tem um significado bem amplo, poderíamos abordar isso de vários ângulos, mas uma coisa que podemos ter certeza é que a Bíblia diz que os filhos de Israel, os espias que foram para o outro lado do Rio Jordão, que entraram na terra da promessa, eles voltaram com um relatório mau, e qual foi o relatório? Dúvida e incredulidade. Então ele diz que refreie sua língua do mal, não fale mal, não fale incredulidade, e seus lábios para que não falem dolosamente. Agora, nesse tempo que nos resta, eu quero falar sobre a palavra dolo. Vamos falar um pouco sobre isso. O que é dolo? O que é dolo? Bem, eu acho que uma coisa boa a se fazer é vermos lá no Evangelho de João, capítulo 1, e esta é uma passagem interessante para mim, eu não sei, é algo que sempre me intrigou, que sempre me chamou a atenção. Toda vez que eu lia, eu dizia, sabe, tem alguma coisa aí. Algo que havia impressionado Jesus, porque Jesus está escolhendo os seus discípulos. Ele está num estágio do ministério em que ele é ungido pelo Espírito, construindo o ministério, e ele sai reunindo os seus discípulos. E a Bíblia diz, no capítulo 40... vamos começar lendo do versículo 47. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Agora veja isso, Jesus reconhece algo sobre Natanael, ele elogia Natanael,
como sendo um israelita em quem não há dolo. Dolo, D-O-L-O. Eu tenho algumas outras versões aqui que eu gostaria de ler apenas para expandir esse tema e te dar uma visão geral do que essa palavra dolo de fato significa. Temos o dicionário, mas eu prefiro isso aqui, ouça. A Amplificada diz: Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a respeito dele: vem, aqui está um israelita de fato, em quem não há dolo, nem engano, nem falsidade, nem duplicidade. Outra tradução diz: eis um israelita de fato em quem não há astúcia. Outra tradução diz: aqui está um israelita de verdade, não há nada falso nele. Aqui outra tradução: aqui está um verdadeiro israelita que é sincero. Eu gosto dessa. A Bíblia, a Mensagem diz: aqui está um israelita de verdade, não há nenhum osso falso em seu corpo. A tradução da Paixão diz: aqui vem o verdadeiro filho de Israel, um homem honesto sem nenhum motivo oculto. Essa é boa. Um homem honesto sem nenhum motivo oculto. Certo. A Bíblia diz aí em 1 Pedro capítulo 3 que refreie a sua língua do mal e seus lábios para que não falem dolosamente. Em outras palavras, você não pratica jogo de palavras? Essa é uma tática favorita dos legalistas. A própria confissão da lei é construída sobre isso, sobre ficar jogando com as palavras, ficar fazendo jogos para avançar uma causa, ou seja, para obter vantagem sobre um oponente, por assim dizer, sempre procurando brechas na lei. Ora, como crentes, precisamos ser honestos e retos, corretos quando se trata de lidar uns com os outros. Não queremos chegar num lugar em que estamos tentando manipular as coisas, usando palavras e, ao mesmo tempo, nos agarrando ao nosso querido orgulho, dizendo: bem, eu falei a verdade. Eu quero só te dar um exemplo. Eu estava lidando com um homem há algum tempo e ele me disse uma coisa. E ao me contar aquela coisa, ele sabia o que ele estava comunicando a mim, ele sabia o que eu iria entender que ele queria dizer. Mais tarde, eu descobri que ele mentiu para mim, que ele não cumpriu, que ele não fez o que disse que iria fazer. Na verdade, neste caso, ele fez algo que disse que não iria fazer. Então, quando eu o confrontei sobre aquilo, eu disse: você disse... E lembrei do que ele tinha dito. Ele disse: oh, não. Ele disse: eu lembro desta conversa. Eu fui muito cuidadoso com as palavras que eu usei. Por quê? E o ponto era que ele usou um jogo de palavras e me fez acreditar em algo. Em outras palavras, ele me disse algo que, na verdade, que ele sabia que eu iria entender como sendo deste jeito. Enquanto o tempo todo ele pretendia fazer o que disse que não iria fazer, mas ele falou de um jeito tal, com a intenção, de novo, de me enganar. Ora, tudo bem, aí vamos nós. Agora, será que ele mentiu? Será que ele disse o que eu ouvi ele dizer? É aí que entra o dolo. Ele sabia no que ele estava me levando a acreditar, enquanto ao mesmo tempo ele guardou aquela válvula de escape na forma como ele disse e na forma como ele se comunicou comigo para depois poder voltar e dizer: eu não menti. Bem, há uma diferença entre uma mentira e um engano. Encontramos isso até na história de Abraão, sabe? Abraão, quando ele estava andando com o Senhor, ele foi para o Egito, ele teve que ir durante uma parte da sua vida, e a esposa dele, Sara, era uma mulher muito bonita, mas ela também, evidentemente, era meia-irmã dele. Então, quando ele foi ao Egito, ele disse para sua esposa, ele disse: se virem você, eles vão querer você, e a gente tem que ter cuidado porque não queremos que eles me matem. Ele disse: diga a eles que você é a minha irmã. E então lá foram eles, Faraó a viu, achou ela muito bonita. Quem é essa mulher? Disseram a ele que era a irmã de Abraão. Então ele a levou para o seu harém, ele a levou para a casa dele. Ora, mais uma vez, eles não mentiram, mas eles enganaram. Isto é dolo. Dolo é quando, sabe, você vem com um jogo de palavras e você faz coisas para enganar, para avançar a sua própria causa no que diz respeito aos outros, e mesmo assim você ainda pode dizer: eu não disse isso, eu não menti. Glória a Deus. Bem, de novo, isso remonta a todo o conceito do céu, aquela ideia de Jesus de não ter nem mesmo um osso falso no seu corpo.
Veja, quando você é da verdade, as pessoas saberão que você diz o que quer dizer e quer dizer o que diz. Esta é uma maneira muito poderosa, uma maneira muito importante, com a qual você pode guardar suas palavras, guardar seu coração e tornar suas palavras mais criativas. Certo, vamos parar por aqui, é o tempo que tínhamos hoje, vamos voltar de onde paramos no próximo programa. Eu espero ver você lá. Agora, antes de terminar, lembre, quando você diz o que a Bíblia diz, você está criando um mundo de bênção e aumento para você e sua família. Muito bom estar com você, vejo você na próxima. Esteja conosco no próximo programa aqui no nosso canal. Tem sido um prazer gravar esses programas para vocês. Eu espero que vocês também estejam desfrutando. Que Deus te abençoe. E não esqueça, o Scott Webb aqui falando para você que existe poder na palavra falada de Deus.